Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Antony Tessari, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da disciplina Universidade e Sociedade. O principal objetivo desta aula é o estudo das características e transformações históricas da sociedade capitalista. Neste vídeo, eu apresentarei uma síntese do capítulo Transformações Estruturais na Sociedade Capitalista Contemporânea, presente no livro Universidade e Sociedade, escrito pelas professoras Ramone Mincato e Vânia Herédia. Devido à densidade do tema, será necessário que vocês realizem a leitura integral deste capítulo. Portanto, a leitura terá um papel muito importante para que vocês possam compreender todas as fases e todas as transformações pelas quais o sistema ou o modo de produção capitalista passou ao longo dos séculos. Sobre as autoras, a Ramone Mincato foi professora da UX de 1990 até 2018 e tem doutorado em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já a Vânia Herédia é professora atualmente da UX, professora desde 1984 e tem doutorado em História Econômica pela Universidade de Gênova, na Itália. O principal objetivo deste capítulo, escrito pelas autoras, é discutir as transformações no sistema capitalista, reiterando que o capitalismo está em constante metamorfose. Além de uma breve apresentação, as autoras dividem o texto em 5 momentos que estão relacionados com as transformações na história econômica mundial. Na primeira parte, ao tratar do capitalismo como sistema dominante, as autoras mostram a gênese do capitalismo, que está localizada na passagem da Idade Média ou do sistema feudal para a Idade Moderna. Houveram, nesse período, inúmeras transformações técnicas e tecnológicas que modificaram consideravelmente o sistema produtivo. No segundo momento, o texto aborda o capitalismo mercantilista e as autoras trazem um detalhamento do processo de consolidação do sistema. Nesta parte são abordados os países europeus como a Inglaterra, a França e os ibéricos Espanha e Portugal, todos que formaram os chamados estados absolutistas. E é em razão de Portugal que o Brasil é citado como um exemplo no texto, no caso um exemplo de colônia de exploração, que foi uma característica do capitalismo mercantilista. Além das transformações nos campos econômico e político, as autoras também enfatizam que houve sustentação do sistema capitalista no campo ideológico. As autoras mostram a importância do Renascimento com o racionalismo e o individualismo e também a importância da Reforma Protestante, que vai enxergar de uma outra forma, diferente da Igreja Católica, a questão da acumulação da riqueza. Não menos importante, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial também são abordadas, o que nos leva ao terceiro momento do capítulo. A chamada fase do capitalismo liberal é marcada pelas transformações técnicas e tecnológicas que alteram profundamente ou consideravelmente as relações produtivas, introduzindo, por exemplo, a mecanização.
Além disso, nessa fase, o capitalismo ganha maior teorização, principalmente com a publicação, lá no século XVIII, da obra A Riqueza das Nações, do Adam Smith. A penúltima fase destacada pelas autoras é a do capitalismo monopolista, sendo o quarto momento do texto. Nessa fase, a intervenção do Estado na economia é o grande destaque. Intervenção esta que ocorre principalmente em razão da crise da industrialização e do período das duas grandes guerras mundiais. É bom lembrar que entre as duas guerras ocorre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, lá no ano de 1929. Fenômeno que vai fazer com que a intervenção estatal na economia passe a ser muito maior. Na mesma linha intervencionista, nós teremos no período pós-Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, principalmente, a implementação das políticas da chamada social-democracia, com garantias aos direitos sociais, principalmente garantia ao emprego. Para encerrar, as autoras fazem um balanço do capitalismo na atualidade, classificando a fase atual como a do neoliberalismo e da economia global. Mostram como há uma crise atual do Estado associada ao fenômeno da globalização e em que o mercado é que estabelece muitas das regras. Como síntese do texto, eu paro por aqui. Façam a leitura integral deste capítulo. Desejo a todas e todos uma boa semana e até o próximo encontro.